produzir energia e melhorar cansaço, a gente precisa focar na parte do nosso corpo que produz energia. E a parte do nosso corpo, principalmente responsável por produção de energia, é uma região dentro da nossa célula chamada mitocôndria. Mitocôndria é a nossa usina de energia, né? Nela a gente produz um negocinho lá, uma molécula chamada ATP, que você não precisa decorar isso, mas é isso que nos dá energia. Muitas pessoas com muito tempo de estresse, muito tempo de quadro depressivo ou quadro de ansiedade, ou com alguns quadros crônicos, tipo hipertensão, doenças cardíacas, né? Até doenças renais e outras, podem depletar algumas substâncias que ajudam a mitocôndria a produzir energia. Uma das coisas que ajuda a mitocôndria a produzir energia é a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um suplemento incrível, né? E a gente sabe que ela vai reduzindo no corpo de acordo com a idade. E pessoas que usam, por exemplo, estatina do tipo simvastatina, atorvastatina, pravastatina, todas as tinas da vida aí para colesterol, podem apresentar uma miopatia, né? Uma dor muscular muito comum. Você conhece alguém que depois que está tomando remédio, que eles chamam de remédio para o colesterol, né? Quem está tomando remédio para o colesterol, para dislipidemia, do tipo estatina, começou a ter dor no corpo? Isso é bem comum, né? Se a pessoa tem dor no corpo, e por estatina tem essa miopatia, é importante que ela faça a suplementação de coenzima Q10 para que melhore essa sensação de dor no corpo. E aí, tomar coenzima Q10 é importante nesses casos, mas também quando você tem essa sensação de cansaço todos os dias. Então, para essas pessoas é muito importante essa suplementação. E aí, quanto que a gente usa, né? Se você já está cansada, com muita fadiga, né? A maioria dos pacientes, a gente recomenda de 200 a 300 miligramas. A maioria dos suplementos do mercado vem com 100. E aí eles falam dose 2 cápsulas. Realmente, se você... olha, a Rosimar falando que sentiu dor quando tomou estatina. Realmente, se você usar 100, sinceramente, você vai gastar mais dinheiro do que ver algum resultado. Entre 200 e 300 é o ideal de você suplementar por causa da absorção. A gente tem que pensar que o suplemento que você toma tem que ser absorvido, né? A coenzima Q10, ela é um remédio, um suplemento lipossolúvel. Então é importante que ele seja absorvido ali com gordura, vai melhorar a absorção se você consome ele depois da janta ou depois do almoço, né? E eu falei das estatinas, mas também pode acontecer com pessoas que tomam beta-bloqueadores de longa data, né? Especialmente os hipertensos que tomam muito propranolol, e isso também são pessoas que precisam utilizar. E exercício vigoroso, né? Pessoa que faz exercício muito vigoroso, é interessante que ela use por conta da produção de energia. Então, coenzima Q10 é importante para exercícios vigorosos também, viu? Essa produção de energia no músculo é importante e a coenzima Q10 participa disso. A gente até não tem muita preocupação com pacientes que usam remédios e são doentes de questões cardíacas e hipertensão, porque isso, na verdade, até ajuda essas pessoas. A gente só não recomenda, porque eu sei que vocês podem me perguntar quem não pode, né? A gente só não recomenda em renais crônicos sem avaliação do seu nefro, mas não é o caso aqui. É para a pessoa poder entender quem é proibido. Então, a coenzima Q10 é um cofator aí para a produção de energia, é lipossolúvel, então é melhor que seja consumido depois da janta ou com algo gorduroso. Pessoas que tomam estatina, beta-bloqueadores e até antidepressivos, é interessante essa suplementação. Se está muito cansado, o ideal é que seja aí uns 300 miligramas por dia no começo, depois vai reduzindo. E vocês vão ver, faz muita diferença quando você está tomando por causa da recuperação para o dia seguinte. E aí a gente ajuda nessa recuperação dessa mitocôndria na produção de energia. E aí, outro suplemento
que ajuda, inclusive anda junto aí pensando na coenzima Q10. Quem já ouviu falar em pirroloquinolina quinona, um nome gigantesco que é mais conhecido no mercado como PQQ? Então, PQQ tem uma ação muito boa na produção de energia, né, dessa mitocôndria. Tem uma ação muito boa quando a gente está falando de função cognitiva. O que é função cognitiva, né? Imagina, a pessoa cansada, ela tende a ter um prejuízo de concentração, de foco e de memória. Né? Um cansado, ele não tem mesma capacidade cerebral que uma pessoa que descansou. Né? E aí, os estudos mostram que ela tem uma ação boa cognitiva nesse sentido também, além da ação antioxidante, que é a mesma ação antioxidante que a coenzima Q10 tem, que eu não falei dessa ação, mas ela também tem. O que quer dizer quando a gente está falando de ação antioxidante? E qual a importância disso, né? O pessoal fala muito disso, mas muita gente não entende. Quando o nosso corpo tem reações, né? Ele tem várias reações químicas acontecendo aqui para eu conversar com você, para eu olhar, para eu falar, tudo isso está acontecendo. E a gente vai produzindo radicais livres, resultado dessas reações. É normal que o nosso corpo faça isso. O que não é normal é que isso esteja em excesso. Isso em excesso começa a fazer com que você tenha um envelhecimento precoce e um prejuízo corporal. Pessoas cansadas, sob estresse, elas tendem a ter mais radicais livres, um maior prejuízo de pele, órgãos e produção de hormônios e tudo. Vocês já perceberam que pessoas que sofrem por estresse muito crônico, né, que estão sempre cansadas, elas têm uma aparência mais envelhecida do que uma pessoa que não passa pela mesma coisa? Você compara pessoas da mesma idade e aí alguém fala, o sofrimento. Isso é verdade, tá, gente? Quanto maior o nível de estresse, quanto maior os desafios que a pessoa passa ali na vida, privação e tudo, mais radicais livres ela produz, ou seja, mais oxidação ela produz. Quando a gente fala de algo que é antioxidante, é alguém que ajuda a varrer esses radicais livres que promovem esse envelhecimento do corpo inteiro, de pele a cérebro. E o PQQ, ele tem essa ação cognitiva de neuroproteção e essa ação antioxidante no corpo, tá? A gente tem trabalhos que comparam PQQ com o uso de placebo, né? Que são os trabalhos mais confiáveis, é quando você compara com o placebo para saber se tem realmente impacto. E além disso, ele gera uma certa proteção de neurodegeneração, né? Porque ele vai ali em receptores de um neurotransmissor que em excesso causa neurodegeneração. A gente chama de receptor NMDA, que você também não precisa decorar, mas tem ação aí e é muito importante pra gente. A pessoa pode tomar os dois juntos, né? PQQ com a coenzima Q10? Pode. Você potencializa esse efeito. E aí, qual que é a dose, né, que a gente usa? As melhores doses são a maior dose, no caso dele a maior dose, que é a dose de 20 mg por dia. Normalmente se divide ali 10 nos horários ou 20 mg de uma vez, mas normalmente se divide os horários de tomada, tá? Para que isso seja melhor absorvido.